Salve, salve galera! Vida longa ao rock and roll. Eu sou o Lucas e você está no Filosofia do Rock. Mas como assim? Alguém pode perguntar. Filosofia do Rock? Pois é. A ideia é que essa série venha mostrar que o rock não é apenas uma música. O rock não é apenas um comportamento social, cultural e antropológico. E pasme então, meus queridos headbangers e adeptos da filosofia. O rock é sim filosófico. Por que filosófico? Porque o rock nos proporciona algumas reflexões que podemos encaixá-las muito bem no campo da filosofia. Se não, vejamos, vamos dar uma olhadinha. A primeira reflexão que é possível quando a gente fala de rock e de filosofia é que o rock nos proporciona toda uma reflexão no campo da linguagem. Como assim? Através das gírias que são produzidas, através dos códigos, através das palavras que se tornam universais dentro desse grupo e saem inclusive desse grupo depois. Isso denota claramente o papel da comunicação. Ou seja, essas palavras, essas gírias, esses códigos, eles incorporam toda uma linguagem e assim os jovens e os roqueiros, eles acabam também criando uma nova forma de comunicação. Além desse tipo de reflexão, a gente pode falar também que existe uma reflexão no campo da ética, ou seja, os ouvintes, os adeptos, os seguidores, os headbangers, os roqueiros, eles têm toda uma postura e um comportamento que acaba sendo seguido pelo grupo e por outras pessoas que também não são do grupo. Inclusive, se você for olhar por aí, tem muita gente com a camiseta do Ramones e nunca ouviu uma música do Ramones, uma camiseta do Guns N' Roses e nunca ouviu uma camiseta ouviu uma música do Guns N' Roses. Então, esse comportamento ele acaba sendo copiado. Então, ele produz sim reflexões no campo da ética. E já que a gente está falando em ética, e aproveitando já o meu exemplo sobre as camisetas, o rock acaba causando uma reflexão também que se encaixa no campo da estética, principalmente na estética visual. O exemplo que eu disse da camiseta, por exemplo, eles geram uma arte, eles geram looks, e esses looks e esses acessórios, essa arte, esse modo de vestir, essa moda acaba sendo seguida por outras pessoas. Então, nada mais justo do que a gente dedicar alguma reflexão ao campo da estética também ao rock. Estética, para quem não conhece, não é estética de pele, é estética quanto filosofia da arte. E já que falávamos da estética, não menos importante, a gente falar sobre uma reflexão também no campo da epistemologia. A epistemologia é o campo do conhecimento, é o estudo de como nós adquirimos o conhecimento, de como nós adquirimos os saberes. Então, o rock proporciona essa reflexão no campo epistemológico, a aquisição do conhecimento, porque existe todo um pensamento que se transforma em ação, essa ação vira uma forma de expressão de um grupo, e essa forma de expressão acaba por influenciar outras áreas, outras esferas. É o exemplo que eu dei da moda, por exemplo, é o exemplo que eu posso dar da linguagem, de novo, das palavras que acontecem, nascem dentro do rock e acabam adquirindo vida própria em toda a comunidade. Então, a reflexão epistemológica é importante também porque o rock também produz algum tipo de conhecimento, de aquisição de saberes. E por último, eu me atrevo inclusive a dizer que o rock, por tudo isso que nós mostramos, ele ainda produz uma reflexão no nível ontológico, ou seja, a forma e o modo de ser das pessoas, elas mudam em face dos valores que o rock cria, desenvolve nas pessoas que ouvem rock. Vocês podem encontrar por aí bandas que têm uma pegada ecológica, bandas que têm uma pegada vegana, bandas que têm uma pegada de paz e amor, bandas que têm uma pegada folk, e isso daí, esse modo de ser, essa forma de agir, ela gera valores. E essas pessoas que têm contato com uma banda nova, com um segmento novo, acaba se transformando, se modificando, adquirindo novos valores. E como eu disse na questão da epistemologia, esses valores acabam também depois influenciando a sociedade em geral. Mas alguém pode estar perguntando, eu escuto rock e nunca percebi tudo isso que você está falando. Pois é,
Por quê? Porque tudo isso, todas essas reflexões, elas acontecem enquanto você está dançando, enquanto você está ouvindo um som, enquanto você está balançando a cabeça dos headbangers. Então, isso acontece de maneira desapercebida. É no interior do nosso eu que essas mudanças, essas reflexões acontecem, essas transformações ocorrem e a gente acaba não percebendo isso. Continuando ainda a minha tentativa de construção de uma filosofia do rock, é importante dizer, puxar as raízes dessa filosofia do rock. E aí eu vou te dizer que provavelmente um dos precursores e que nos alertaram a questão de uma filosofia envolvendo uma música, e no caso nosso rock, foi Platão. Platão, na obra A República e as Leis, ele nos alerta que nós devemos ter muita atenção às músicas que os jovens ouvem. Por quê? Porque essas músicas e o comportamento dos jovens, lembra de novo o movimento que eu fiz epistemológico de pensamento, ação, expressão e influências, esse movimento epistemológico e também o ontológico. Ao ouvir uma música, os jovens podem se alterar, e assim o Platão vai dizer que, dependendo das músicas que os jovens ouvem, as estruturas de uma sociedade podem ser abaladas, as estruturas de uma coletividade, de uma cidade, ele vai falar em cidade, vai ser abalada. Então o rock, ele tem, dentre esses efeitos, mudar a ordem social das coisas, principalmente a ordem social da cidade, segundo nos dizia o nosso amigo Platão. Mas talvez o Platão tenha se inspirado para falar dessa forma em um filósofo que é anterior a ele. Qual seria? Seria Pitágoras e seus seguidores, os pitagóricos. Porque Pitágoras foi o primeiro a falar em harmonia na música, em construir tempos, espaços que se repetissem e criassem uma harmonia para a melodia ficar mais agradável. A ideia do Aristóteles e seus seguidores, essa, de harmonia. Então, provavelmente o Platão, observando esse estudo sobre essa questão harmônica, ele tenha percebido que essa harmonia, ela acaba gerando, como é que se diz? Gerando efeitos que alteram os nossos afetos, ou seja, os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, então, segundo essa teoria que eu estou tentando construir, os nossos sentimentos poderiam mudar de acordo com a música que está rolando no seu aparelhinho, no seu fone de ouvido, ou no dia a dia que você ouve músicas o tempo todo, provavelmente. Então, finalizando isso que o Platão disse, e inspirado na teoria harmônica dos pitagóricos, a música, o rock principalmente, pode alterar os modos e o comportamento dos jovens em todo o mundo, para o bem ou inclusive para o mal. Mas não fica por aqui não. Se existe essa alteração que a gente está falando, a gente há de convir então que a gente está falando de uma atividade que nos remete ao perigo, ou seja, estamos a falar então dos perigos das paixões. Então essa sensação de periculosidade que você já tem provavelmente percebido dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, bisavós, professores e líderes religiosos contra o rock, não foi iniciada por eles. Platão já alertara lá atrás isso, que a música, que o rock pode alterar toda a ordem de uma comunidade, de uma sociedade. Mas o que, de novo, vamos para ficar mais simples, o que justificaria esse medo, esse temor contra uma música, contra um estilo musical que no nosso caso a gente está a falar do rock? Qual o perigo que existe? Bom, lembrando nisso que eu falei, eu posso te dizer de antemão que o rock, com base nisso tudo, ele não é apenas música. Aliás, o rock nunca foi apenas música. Ele é muito mais do que música. Então, por isso, dessa temeridade contra o rock, desde que eu me conheço por gente, eu vejo as pessoas, grupos específicos, falando contra uma postura roqueira, contra as coisas que o rock costuma dizer. E
E por quê? Vamos tentar de novo usar os filósofos para explicar esse temor contra o rock. O Aristóteles vai nos dizer que o rock ele gera um afeto, ele gera um pathos. Pathos vem de patologia. E o que é pathos? Segundo Aristóteles, é um dos 3 modos de persuasão de outras pessoas, de convencimento de outras pessoas. Quais são os outros 2 modos de persuasão, segundo Aristóteles? Um deles é o caráter do orador, o segundo é a qualidade do que o orador está falando, ou seja, a qualidade do discurso, se eles são verdadeiros ou não. E o terceiro, então, é o pathos. O pathos nada mais é do que a emoção. Então, de 3 formas de persuasão na Grécia Antiga: qualidade do orador, qualidade do que ele está falando, do discurso, e por último, a emoção. A emoção é a que mais sobrepõe-se no rock and roll. E através desse pathos gerado pela emoção é que a gente consegue trazer o público, ou o músico traz o público ao seu lado, ou seja, ele chama o público à emoção. E geralmente esse chamado ele se dá tanto pela presença do músico, da banda de rock, quanto por uma necessidade de quem está ouvindo de transformar aquele ser, aquela essência, a minha essência, o meu ser, através da música. Então acaba existindo uma relação. O Aristóteles vai dizer que a paixão do pathos, ela acaba triunfando no processo linguístico. Dentre esses 3 elementos da persuasão, o caráter do orador, a qualidade do seu discurso e a emoção do pathos, é o pathos que prevalece no discurso linguístico, que prevalece numa tentativa de convencimento. Os outros 2 são importantes? Sim, mas é o pathos que convence as multidões, que torna as pessoas apaixonadas por algo que elas estão ouvindo, desde um cantor de rock a um político manipulador. Então, isso é bom a gente ficar muito atento e tomar cuidado para não ser enganado pelos nossos políticos que apelam única e exclusivamente às nossas paixões. Continuando então para o rock, a gente estava aqui para falar de rock, acaba gerando então esse pathos um estreito relacionamento entre a banda, entre a música e a plateia. A banda é o orador, falando em Aristóteles de novo, a banda é o orador, a plateia é quem recebe a informação, e ainda resta para a banda a música, que a música é a linguagem, é a forma, entra de novo no segundo item do Aristóteles, é a qualidade do discurso e, por último, a emoção que gera tudo isso, a capacidade que a gente tem de se apaixonar pelas músicas, por uma banda, por um cantor e assim vai. Então, essa relação, ela acaba possibilitando que nós nos alegremos com as coisas ou seremos seduzidos por esse processo, bem como isso ainda pode nos confundir e nos influenciar. Então isso é muito importante na hora que a gente ouve uma banda, uma música, que existe essa relação que existe entre banda, plateia, música e linguagem, ela pode fazer tudo isso na nossa vida. Então se ela é capaz de tudo isso, não tem como negar que o rock tem um lado filosófico. Ele é capaz dos mesmos instrumentos que a argumentação filosófica é. O rock também consegue captar a essência da filosofia por conta de tudo isso que acontece. Se a gente for tentar carregar um pouquinho mais para frente, a gente vai ter um filósofo chamado Nietzsche, eu gosto muito dele. O Nietzsche, ele diz que essa distância, esse relacionamento entre quem está falando e quem está ouvindo, no caso, entre a banda e nós que ouvimos, ele é capaz, inclusive, de criar valores. Aí entra o que eu falei lá atrás, que estávamos a falar de reflexões no campo da ética. Eles geram novos valores. Então, essa relação estreita entre banda
e plateia mediada pela canção do rock, pelo rock em si, ele gera valores, e a partir do momento que ele gera valores, esses valores têm uma devida utilidade, ou seja, ele tem uma finalidade, ele tem um fim, e eu consigo entender qual é esse fim. E esse fim, geralmente, ele tem uma característica, porque ele acaba sendo duradouro, contínuo, e ele contagia e transforma as pessoas que recebem essa carga musical, essa carga de energia, essa carga de paixão, de emoção, de patos. Então, isso daí tem uma utilidade, ela é duradoura e ela transforma, ela transcende apenas em mim. Eu transpasso para as outras pessoas o que eu estou sentindo. E isso, então, altera indivíduos, altera grupos sociais, altera culturas, mudando assim, então, todo um modo de falar, de ouvir, de pensar e de viver. Então, a gente já está falando de transformação das pessoas. As pessoas, as cidades, as comunidades se transformam. Tá aí de novo a lembrança do Aristóteles dizendo para tomar cuidado com o que os jovens ouvem, porque isso é capaz de abalar as estruturas da polis, da cidade, hoje da sociedade. Então, mas já caminhando para um final, eu quero lhe perguntar, o que seria o rock então? Alguém poderia me perguntar, o que é o rock para você? Bom, eu arriscaria dizer que o rock seria uma forma complexa e estética, uma complexa e nova, de uma nova estética e de uma nova política, onde a gente acaba vendo a manifestação da nossa vontade, ou das vontades, sendo alterada e alterando o mundo. Ou seja, elas acabam, essa manifestação das nossas vontades ao alterar o mundo, elas acabam tendo consequências éticas. E qual seria a principal delas, e é o que eu faço questão de dizer? A maior consequência ética do rock, por exemplo, é uma autorização, é uma manifestação contra o autoritarismo. E ele faz isso, o rock, de uma maneira estética, de uma maneira sui generis, diferente de quase todas as outras. E qual seria essa maneira estética que o grito, que o rock nos dá? Eu já cantei. É o grito. O grito é uma manifestação estética contra o autoritarismo, contra uma ordem pré-estabelecida das coisas, das quais a gente já não concorda mais. Então, pelo grito do rock, a gente acaba mostrando o que não devia ser mostrado, aquilo que foi jogado embaixo da cidade, embaixo do tapete, está esculto, está oculto, está relegado, de maneira a que as pessoas não vejam. Então, o grito denuncia isso, o grito denuncia o que está errado. E como isso? Como o grito? É um grito puro e simples, gutural? Não. Esse grito ele pode ser mostrado de várias formas para abalar a sociedade, para abalar a cidade. O grito pode ser uma poesia iniciática do Raul Seixas. Nós vamos falar do Raul. Ou ainda, o grito pode ser demonstrado na Odisseia do Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Ou ainda, o grito pode estar revestido, escondido numa balada romântica, numa balada folk, numa balada gospel como do U2, onde o Bonovox aparece como uma das musas do Olimpo, tentando distribuir os poderes de Zeus. Ainda, esse grito pode aparecer numa voz mais rouca, como a do Bob Dylan ou do Bruce Springsteen, como se fossem aedos, aqueles historiadores, cantores, poetas antigos que contam histórias para os nossos filhos, para que a história continue na sociedade. Mas esse grito ainda pode ser diferente. Ele pode ser uma dança sensual, como da Madonna, ou como do próprio vovô Mick Jagger, Move Like a Jagger. Ou seja, o grito pode se manifestar também, inclusive, através da dança. Tudo isso que eu estou dizendo vem aliado a um componente mais forte ainda, um componente que é moderno e pós-moderno. E o grito, então, vem aliado à guitarra, ao riff da guitarra. Isso, então, faz com que o grito ganhe uma nova força, porque ele não é apenas o grito cultural da voz, não é apenas o grito da dança. O grito vem aliado a um elemento eletrônico, elétrico da guitarra. Então, nós temos esse grande instrumento contra o autoritarismo, que é o rock, uma ferramenta contra o autoritarismo, uma ferramenta filosófica. O grito vem aliado à guitarra elétrica. E aí,
essa explosão, ela vem do oculto, ela vem de dentro de nós, ela nos toma, ela nos encanta, ao mesmo tempo que ela nos deixa louco, acaba às vezes por nos irritar e nos afronta, e ao mesmo tempo que nos afronta, isso nos salva. Esse grito, esse riff, ele nos salva. Por quê? Porque ele nos faz feliz. E essa felicidade, nesse emaranhado de sentimentos, na filosofia estética chama-se catarse. O grito da guitarra, do ódio, da incompreensão, nos torna feliz, e essa felicidade chama-se catarse. Bom, o rock nos salva, por quê então? Porque ele acaba nos obrigando a ouvir a nossa dor e a nossa alegria. Agindo dessa forma, então, como se fosse um inconsciente coletivo musical. E aí eu teria que falar de Jung. Jung diz que existe um inconsciente incoletivo que explica o ser humano. Esse inconsciente coletivo Jung tira da mitologia. Eu vou tirar o meu inconsciente coletivo musical do rock. Então o rock é um inconsciente coletivo musical que explica todo mundo, que explica toda a coletividade humana. Então, e a partir desse inconsciente coletivo, inicia-se um processo de conhecimento, um processo filosófico. Por quê? Porque com o rock, com o grito, com a dor, com a catarse, nasce o trauma. Nascendo o trauma, inicia-se o espanto. Eu me espanto pelas coisas, pela ordem pré-estabelecida de todas as coisas. Já não me convence que o normal seja sempre o correto. Eu preciso investigar. E segundo Aristóteles, é no espanto que nasce a tal da filosofia. Nasce assim, então, com o rock, mais uma linguagem e uma oportunidade nossa de busca pela verdade. Então, a ideia minha era essa, mostrar para vocês que o rock, sim, tem um componente filosófico, que eu enxergo da forma como foi construída até então, e eu quero deixar um convite para vocês para os próximos episódios, onde a gente vai falar sobre conceitos filosóficos e músicas. Vamos fazer uma relação entre alguns conceitos filosóficos e algumas músicas. Então, eu espero que vocês assistam os próximos episódios. O próximo episódio vai ser com o tema o amor enquanto princípio cosmológico de ordem no mundo, com a música Perfeição da banda Legião Urbana. Então eu encerro por aqui, desejando a todos vida longa ao rock and roll. E não se esqueçam, o rock não é apenas o rock, ok? Um abraço.